programa Argumento vem realizando uma série de entrevistas intituladas Horizontes para 2015. Trata-se de uma análise da conjuntura política feita pelos senadores. Como fica o país, como ficam as relações entre situação, oposição, o Congresso Nacional, Poder Executivo, depois do processo eleitoral de 2014. E nessa edição você é nosso convidado para ouvir a opinião do senador Antônio Aureliano. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Já ouvimos dos analistas políticos que, baseado nos resultados, depois dessa vitória tão apertada para a presidência da República, o país ficou dividido, que a oposição ganhou uma nova força e que as relações para 2015 vão ser um pouco diferentes do que foram até agora. O senhor concorda com essa linha de pensamento? A minha visão é muito clara. O país, não é que o país esteja dividido. O país não está dividido. O país tem pensamentos bem claros a respeito da nova realidade que se aproxima do país. É fundamental. Sai uma grande liderança dessa eleição, que é o senador Aécio Neves, dando a demonstração clara, que, através dos 51 milhões de votos, de que a população não está de acordo com o governo no que se refere à forma de governar e o que está acontecendo nesse país. Então é fundamental que a oposição cada vez se coloque de maneira clara para toda a população, no sentido de dar a sua contribuição de construção. Agora, em nenhum momento existe divisão de país no que se refere, os brasileiros somos todos nós. Nós vamos buscar cada vez mais fazermos pelo nosso país, mas é dever da oposição. E o povo votou desta forma, que faça uma oposição clara, transparente e efetiva, no sentido de melhorar a situação que o país está vivendo, que não é uma situação boa. Na verdade, teve parcela da comunidade que votou favorável à presidente da República, à reeleição da presidente, mas a grande maioria de todo o povo brasileiro votou contra, através da votação do senador Aécio Neves e também nos votos brancos e nulos, somando um total de 84 milhões de votos contra e brancos e nulos. Quer dizer que existe uma presidente da República que está em minoria quanto à vontade da população brasileira. E pautas, nós vamos ter aqui no Congresso Nacional a discussão de temas que tiveram presentes durante a campanha, principalmente no que se refere à questão econômica. Qual a expectativa do senhor para a vinda e o tratamento desses temas a partir desse processo eleitoral que atravessamos? Não tenho dúvida que vai ter que fazer uma reformulação. O que está acontecendo no país em termos de economia, nós estamos sangrando empresas estatais de maneira não só na parte administrativa, como na parte de conduta moral, que vai ter que ser mudado isso. Nós estamos aí vivendo um momento extremamente complexo que o país vive no que se refere à moralidade e à ética na administração pública. Então tem que haver uma reformulação imediata, porque o povo não vai aguentar isso de maneira nenhuma. Já colocou claramente. Eu acho que cada vez mais a oposição deve mostrar, e o governo deve reconhecer o que a oposição está falando que é necessário ser feito, e inclusive abrir mão de teimosia em algumas áreas e seguir no rumo correto, que é de transparência na atuação administrativa, de efetividade, não levando a empresa, por exemplo, um exemplo da Petrobras, é uma empresa como a Petrobras a ser sacrificada para... nós temos que respeitar a meta e nós temos que manter uma inflação baixa, mas nós temos que manter uma inflação baixa dentro de uma estrutura macroeconômica da economia e respeitando oferta e demanda e criando mecanismos de produção que viabilizem uma oferta de produtos que não leve a uma pressão inflacionária. Mas você não pode canalizar isso tudo dentro de uma empresa e canalizando e atrapalhando uma estrutura de uma empresa estatal como a Petrobras, no sentido de ela ser o grande subsídio para viabilizar que a inflação não suba. E em relação à Petrobras que o senhor fala, as investigações com relação à administração da empresa continuam. Continua? De alguma forma, a expectativa do senhor é que isso acaba interferindo nas relações e no trabalho do Congresso Nacional, por exemplo? Não, eu diria o seguinte, que interfere, porque nós estamos aí com uma CPI prorrogada até final de dezembro, antes do Natal, e é claro que nós não podemos passar de um mandato para outro, uma mesma CPI. Vai se concluir uma CPI, eu tenho certeza que essa CPI vai concluir de maneira bastante clara, explicitando para a sociedade tudo o que aconteceu. É importante deixar isso claro. Essa CPI foi clara e importante. E se em determinado momento não se esclareceu mais
é porque, em função exatamente da operância e da forma adequada que se faz a delação premiada, porque a delação premiada não permite realmente, em termos objetivos, que... Há um sigilo, há um né? sigilo. Então, na verdade, a CPMI, ela andou bastante. Agora, acredito que nós vamos chegar a uma conclusão esclarecedora. Já esclareceu muito, mas eu acredito que vai esclarecer na amplitude até onde foi essa atuação partidária no sentido de desvio de recursos da Petrobras. Nós vamos ter nessa semana a previsão de uma pauta muito controversa, né? Que divide opiniões. Por exemplo, um assunto que tem sido postergado é a questão do índice de dívidas dos estados. Qual a expectativa do senhor vai ser um embate em plenário? Isso vai polarizar situação e oposição? Como é que o senhor vê o encaminhamento de matérias como essa, que já vão tocando em assuntos econômicos? No caso específico da renegociação, da reestruturação do perfil das dívidas dos estados, eu vejo que é uma votação clara. Eu diria que tanto o Legislativo como um todo, como o próprio Executivo, ele está de acordo com a necessidade que nós precisamos. Os estados não podem mais ficar se degladiando em termos de disputa no que se refere à parte tributária. E não só na parte tributária, concomitantemente aos níveis de percentuais de juros no seu endividamento. Então tem que melhorar a dívida, o perfil da dívida de todos os estados do país. E isso é uma visão clara. A própria União já está conscientizada disso. Então eu acho que essa matéria especificamente vai ser uma matéria consensual. Mesmo depois de ter sido postergada, porque ela já foi acordada e adiada mais de uma vez, né? Não, já é a terceira, inclusive. Mas, na verdade, já temos o suficiente discussão para que nós cheguemos a um consenso, mesmo porque é de extrema importância para cada um dos estados ter o perfil da sua dívida de uma outra maneira que viabilize a condição dos estados a ter um desenvolvimento mais sadio e a competitividade entre os estados seja também mais sadia no sentido de indústrias e no sentido de incentivo à implantação de indústrias e na parte do parque tecnológico também. Reforma política, o senhor acha que acontece nesses horizontes de 2015? O senhor acha possível? Vai caber uma reforma política? Eu diria o seguinte, o tema vai ser um tema que vai ser debatido claramente e é fundamental que assim o seja. Mas é evidente que o que não se pode, é muito difícil se mudar no Congresso, você ter deputados e senadores eleitos para o próximo mandato. É muito complexo nós discutirmos um assunto dessa natureza e modificarmos em prejuízo dos vitoriosos que estão agora no Congresso. Mas que o assunto vai ser discutido, eu não tenho a menor dúvida, é fundamental. Não existe possibilidade de você evoluir na reforma tributária, no Pacto Federativo, se nós não evoluirmos na parte da reforma política, que é de extrema importância. Agora, o fato dela acontecer, eu acho que diria o seguinte, ela vai acontecer. Agora, é uma discussão longa que deve começar imediatamente, eu acredito que vai começar imediatamente, mas que vai se prolongar e diria que as modificações devem ser modificações para, sem ser a próxima legislatura, a seguinte. Outra. Agora, há um movimento na sociedade civil de se colher assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Essa é a força que falta para que o Congresso consiga dar continuidade a um tema como esse? Que também é recorrente, né, senador? Na verdade, eu acho eu concordo com você. O fato é o seguinte, cada vez mais que a sociedade participar, inclusive é uma coisa clara, eu acho que a sociedade é constitucional, a participação direta também é constitucional. Agora, evidentemente, o que deve ser feito é uma participação direta de cada cidadão brasileiro, é de extrema importância, mas sempre em sintonia com o Congresso Nacional. Porque a democracia ela só consegue se manter adequadamente no sentido de cumprir o seu papel se existir respeito entre a opinião direta e o Congresso Nacional. Porque se em qualquer momento a sociedade suplantar e passar por cima do Congresso, perde o significado da própria democracia. Então, eu acho que é fundamental, é importante que se tenha assinaturas no sentido que haja reforma política, isso é importante, fortalece. Mas é necessário, o Congresso Nacional tem consciência de que ele realmente tem que cumprir o seu dever no sentido de discutir e aprovar uma nova reforma.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer sempre imenso estar aqui discutindo temas tão importantes para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Muito obrigado. Para nós também, senador, e a você que nos acompanha, agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões e críticas para o endereço eletrônico e número de telefone que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.